Nesse vídeo de hoje estarei ensinando a carinha desse cachorrinho para a nossa máscara. Então, você pode reaproveitar restantes de linhas que você tenha em casa. Então, para essa aula, nós iremos precisar restos de linha ou linha que você utilizou para a própria máscara, linha para bordar, agulha de crochê número 3 e marcador de carreira ou uma linhazinha de outra cor. Então, nós iremos fazer a carinha nessa daqui, que foi a que eu ensinei no primeiro vídeo. Essa qual eu mostrei o cachorrinho, ela é uma outra máscara, a base dela, que eu irei também ensinar em outro vídeo. Mas como nós já temos esta daqui pronta, então nós iremos fazer nessa. Essa daqui também dá para fazer outros bichinhos, ó. Eu tenho aqui, deixa eu subir assim. Eu tenho, ó, o porquinho, uma girafinha e um ursinho. Tá vendo? Então, a gente pode criar outras. E por isso eu vou fazer o cachorro nessa para mostrar que a gente pode fazer também. Então, eu vou deixá-lo aqui, nesse cantinho, para que a gente possa estar vendo. E aí, eu vou iniciar pelo o focinho. Então, vamos iniciar pelo focinho. Eu resolvi fazer branco, mas você pode fazer de outra cor. Então, iniciando o nosso anel, eu pego a ponta da nossa linha, coloco na ponta da mão. Dou a volta em 2 dedos, formei um X aqui e segurei com os outros dedos. Com a minha agulha, eu vou passar por baixo, a ponta virada para você. Por baixo da primeira, por cima da segunda, vou dar uma volta e trago para frente, ó. Espera aí que eu abri os dedos, então isso pode acontecer com você. Ó. E aí, trago pra frente. E aí, ó, vou de novo na linha e trago pra dentro. E aí, a gente formou o nosso anel. Ele não funciona sozinho. Então, eu coloco a minha linha por cima do meu dedo e seguro o crochê, o anel com o nosso polegar. E aí, ó, eu entro dentro do anel e coloco um ponto baixo. Como é que é o nosso ponto baixo, ó? Eu entro, pego a linha, trago, fico com 2 na agulha. Vou na linha de novo e tiro. Então, a gente precisa de 6. 4, 5, 6. E aí, fechamos o nosso anel. Por isso que se chama anel mágico. A gente puxa essa linha menor que tava na palma da mão. Nós vamos vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, entrar e com a linha maior, vamos puxar tudo. Se chama ponto baixíssimo. Vamos pro próximo ponto, ó. O próximo ponto é aqui, ó. E aí, ó, colocamos o nosso marcador. E aí, a gente fez 6 na primeira carreira. Na segunda, a gente precisa de 12. Então, nós iremos fazer um aumento, que são 2 em cada. Então, em cada ponto de base,
nós iremos colocar 2 pontos baixos. Ó, aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó, a gente entra e coloca 2. Deixa eu puxar um pouquinho de linha. Eu acredito que para essa máscara, como ela, a base dela é um pouquinho menor do que essa, tudo será um pouquinho menor. É o focinho, a manchinha, as orelhas, vamos fazer do mesmo tamanho para ver como é que vai ficar. Então, ó, a gente ficou com 12, deixa eu contar para vocês. Na segunda carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, para essa próxima carreira, a gente precisa ficar com 18 pontos. Então, um ponto. Ó, esse marcador é um pouquinho, às vezes, enjoadinho, mas o bom é que ele não cai. Então, ó, o nosso primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto só e colocar o nosso marcador. No próximo, a gente vai fazer um aumento. Então, nós iremos assim até o final da carreira. Um ponto sozinho, no próximo, um aumento, que são 2 juntos. Para dar 18 pontos. Então, a ideia dessa máscara, a primeira que eu fiz de bichinho foi esse cachorrinho. Então, para tornar, né, esse período que estamos vivendo de quarentena um pouco mais leve, também você pode fazer para a criança que você tem na sua casa ou não, né? Eu saio com as minhas na rua e é legal porque as pessoas, elas ficam olhando e perguntando, então é muito legal. Então, você pode fazer a sua própria máscara e personalizar. Ó, então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por quê? Fizemos um ponto sozinho e 2 no próximo, que é o aumento. Então, a gente sempre vai medindo, ó, ainda tá pequeno. Isso. Às vezes a gente faz um movimento rápido e fica meio embaçado, né? Nesse próximo, na quarta carreira, a gente precisa ter 24. Então, a gente fez o nosso primeiro ponto, colocou um marcador. Então, fiz um ponto sozinho, no próximo será também um sozinho e no próximo o aumento. Aí, no próximo, um sozinho, outro sozinho e 2 juntos. Então, vamos ter 24 nessa quarta carreira. Então, ó, 1, 2 e um aumento, que são 2 juntos. 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. Então, cada carreira a gente conta
E também, ó, nesse focinho, a gente começa com um ponto sozinho e vai terminar com 2 juntos, então com um aumento. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Vou chegar assim. E aí, na terceira, na próxima carreira, na quinta, no caso eu falei terceira mais quinta, precisamos de 30 pontos. Por isso que eu falei terceira, por causa do 30. Então, olha só, como é que a gente conta a carreira? Ó, a primeira aqui, 1, 2, 3 e 4. E iremos iniciar a quinta. Então, a quinta, nós precisamos de 30. Então, vamos fazer 1, 2 e 3. Então, tem pessoas que colocam esse marcadorzinho sempre no último ponto. Ou na alcinha de trás, eu coloco sempre no meu primeiro ponto, né? Isso vai de cada um. E aí, no próximo, um aumento. Tá vendo que aqui, ó, a gente fez 6, aqui a gente fez 2 aumentos, né, em cada, um aumento em cada, né, que aí para dar 12. Esse a gente fez um ponto e um aumento. E aí a gente foi assim aumentando 2 pontos sozinho e um aumento. Então, nessa, 3 pontos e um aumento. Então, o amigurumi, nós trabalhamos dessa forma, de forma circular e aumentando, né, em cada carreira, mas isso vai depender de cada receita, né? Tem receitas que são um pouquinho mais complexas, que vai pedir, além do ponto baixo, que é esse que a gente está fazendo, outros pontos. O ponto baixíssimo, o ponto meio alto, mas isso daí a gente vai pegando a prática. 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e o aumento, que são 2 juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, essa foi a quinta carreira, a última carreira com aumento. Então, agora nós iremos fazer uma carreira reta, que é um ponto em cada ponto. Então, vamos ter 30 pontos. Se você fez uma máscara maior, aí é só você ir aumentando as carreiras de aumento. Se quiser fazer um focinho maior também. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuidado para não fazer assim, porque senão você perde o ponto que tá ali dobradinho, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí, para não perder, nós, vamos entrar nesse ponto que estava o marcador. O ponto baixo, a gente teria que vir na agulha novamente. Mas como esse é pra gente encerrar, eu venho na alcinha que eu tô e puxo tudo. E aí, a gente deixa um pedaço de linha pra costura e corta, puxa tudo, ó. E a gente deixa à parte, porque nós iremos, antes disso, bordar, no caso, o nosso focinho. Então, vamos agora para nossa mancha. Essa manchinha aqui. Se você não quiser fazer, fica na sua opção, né? Opção sua. Então, eu peguei aqui um cinza, um tom de cinza, um restinho que eu tenho mais escuro. E novamente no anel mágico, ó. Eu vou colocar 6 pontos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vezinho desse aqui é um ponto. Nós puxamos o anel. E aí, vamos, ó, tem essa alcinha aqui, mas a gente não vai, ó, vamos entrar aqui, nesse primeiro vezinho. Às vezes fica aí, e puxa direto. E aí, ó, vamos fazer o nosso primeiro ponto. Ó, eu peguei o primeiro, puxei tudo. Vou pro ponto seguinte, pego e faço um ponto baixo. E aí, na segunda carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho. E no próximo, a gente vai fazer um aumento, só que esse, para ficar de forma oval, a gente vai fazer um aumento triplo, que são 3 pontos, 2, 3 no mesmo. Vamos fazer isso novamente. 1, 2, 3. E aí, um ponto sozinho. E nesses dois, o aumento triplo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos contar, então. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá vendo que ele começa a ter uma forma oval? Ó, esse tava redondo, ó. Na terceira carreira, a gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3,
3 pontos sozinhos. E aí, aqui a gente vai vir, ó, com 3 aumentos triplos. 2, 3. Então, cuidado para não esquecer que são 3 em cada, porque como um aumento são 2, a gente às vezes pode esquecer que nesse caso aqui, ele tem que ficar com 3. E aí, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, 3 juntos novamente. 3. E 1, 2, 3. É sempre bom ir contando pra gente não se perder. 1, 2, 3. E aí, vai sobrar um ponto que a gente vai fazer. Olha só. Porque aqui a gente fez 3 e desse lado fez 4. Então, esse que sobrou aqui é como se fosse o quarto daqui. E tá vendo que no redondo ele cresce assim. Nesse aqui vai ficar reto, sem aumento, e ele vai crescer só na lateral. Só aqui e aqui que cresceu. Essa forma oval a gente também pode iniciar com correntinhas, em vez de o anel mágico. Mas como nós estamos treinando o anel, eu estou ensinando no anel, ó. E agora, nós iremos fazer uma carreira reta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, um pedaço de linha de plástico, 21, 22, 23, 24, 25. Ó, é restinho mesmo, tá vendo? Que fica aqui sobrando. E aí, no finalzinho, eu vou desembolar aqui e já volto. Mas são 26 pontos. 26, ó. E aí, vamos fazer o nosso ponto baixíssimo novamente. Como o restante de linha é esse, eu vou puxar todo, mas na hora de costurar ainda vai sobrar. Eu acredito, ó. E aí, ficou esse, tá vendo? O redondo e esse de forma oval. É a nossa manchinha. Agora, nós iremos fazer as orelhas. Então, diferente do focinho e da manchinha, as orelhas nós iremos começar com correntinhas. Então, ó, a gente faz o nosso nó corrediço. Então, ó, eu dei a volta, abri no meio e peguei. Ou você pode fazer um nó comum e botar na agulha. Tem gente que inicia sem esse nozinho. Eu aprendi com esse nó, então eu faço com um nó. E ele é corrediço porque ele se ajeita na nossa agulha. E aí, nós iremos fazer as correntinhas. Então, com a ponta menor da linha,
voltada para você e o restante você segura com a mão, ó. Eu entro lá na alcinha, puxo a linha e trago, ó, vai formando a nossa corrente, tá vendo? Ou trancinha. E aí, nós iremos voltar a partir da segunda. Então, dessa daqui, a partir da agulha, a gente conta 1, 2, na segunda, voltamos. E aí, vamos fazer, ó, um ponto baixo em cada. 1, 2, 3. Nesse, nós iremos fazer, ó, uma correntinha, virar o nosso trabalho, e aí trabalhar do outro lado. E aí, nós iremos, ó, iniciar com um aumento, um ponto sozinho, e aí a gente vai terminar com um aumento também essa carreira. Outra correntinha, viramos. E aí, vamos ter 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz uma correntinha, virei. Aumento. São 2 em cada. Aí, 1, 2, 3 pontos sozinhos. E aí, um aumento. Vou fazer a correntinha e vou fazer um ponto em cada, que são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha, novamente, um aumento no início. Então, nós iremos fazer no início e no final. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 pontos sozinho, um aumento, 5 sozinhos. E aqui no finalzinho, o aumento. E agora, deu 9. Então, nós iremos fazer 5 carreiras retas, com 9 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, essa daqui, essa orelhinha, esse daqui ainda falta, ó, botar o tecidinho por dentro, terminar. Mas eu troquei de cor. E aí, eu troco sempre aqui, ó, na lateralzinha, quando a gente está nessa parte das carreiras retas. Então, onde eu quiser trocar aqui, eu posso trocar de cor e aí continuo com a nova cor. Ó. E aí, nossa segunda carreira com 9 pontos. Então, fica a seu critério. Pode fazer as duas da mesma cor, pode fazer uma de cada cor inteira, sem trocar. Ali eu fiz metade. Então, o bom é que você pode brincar, nossa terceira carreira, pode brincar com as cores.
acho que eu vou nessa trocar a cor para mostrar para vocês, porque quarta tá acabando esse restinho de linha. E a quinta, vamos ver até onde ela vai. Eu acho que no meu caso, eu vou amarrar aqui na pontinha uma nova cor. E olha só uma ideia para mostrar. Essa daqui é mais grossa que essa. Então, eu vou unir deixando uma pontinha, ó. E aqui, essa que é mais fina, eu vou usar duas. A ponta de dentro e a ponta de fora, para ficar mais ou menos na grossura dessa que nós estamos usando. Ó, e nossa última carreira de aumento. Ó, e aí, chegou na nova cor. Então, eu coloco o pedacinho aqui por dentro. O nozinho vai ficar por dentro também. Nesse caso, deu pra gente trocar aqui, ó. Aqui não é possível, né? Porque minha linha acabou. Então, vai ficar aqui a troca, tranquilo. Eu vou fazer a correntinha, agora são as nossas carreiras de diminuições, ó. Ficou o nozinho aqui. Esse primeiro ponto, eu vou pular, ó. O próximo, a gente vai diminuir. E essa diminuição vai ser assim, ó. Eu entro, pego a linha e deixo na agulha. Entro no próximo, fico com 3 na agulha. Vou na linha e tiro tudo. Ó. A questão de trabalhar com 2 fios é esse, ó. Ter esse cuidado. Então, pulei o primeiro. Acho que aqui fica melhor, né? Entrei no próximo e ó. E aí, vou fazer o restante dos pontos, são 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer uma correntinha, virei meu trabalho, ó. Desse lado vai ser o nosso lado certo, né? Que aí não parece nada. E aí, ó, vou pular esse e vou diminuir o próximo. E aí, vou ficar com 4. 1, 2, 3 e 4. Uma correntinha, pulei o primeiro, vou diminuir. Então, ó. E aí, ó, 2. Tô soltando a linha, uma correntinha, pulei, e aí, vou diminuir esse que ficou. E aí, uma correntinha, e aí ficou um ponto. Agora, ó, nós iremos, ó, fazer a volta. E aqui, a gente poderia iniciar uma nova cor. Mas como eu estou fazendo com restinhos, a minha acabou. Eu posso, ó. Vai ficar até um charme essa orelha com a volta de uma cor e no meio de outra. Então, bom que o crochê, ele nos dá essa liberdade, né? Para fazermos dessa maneira.
e também vai de acordo com a sua criatividade. Ó, como é que vai ficar. E aí, nós iremos fazer 2 dessa. Então, 2 orelhinhas. Ó, aqui, eu vou pegar nas alcinhas, na alcinha que eu fiz, ó, e vou fazer 2. Só pra... E aí, eu vou até o final, fazendo isso. Aqui eu vou cortar e deixar um fio que eu vou trazer por aqui pra costurar. Então, ó. Aqui, essa última é um pouquinho mais... Eu coloco 2 pra ficar esse formatinho. Aqui, como tá um buraquinho, eu entro no meio, ó, e segurando essa linha. E aí, a gente vai seguindo assim, e segurando. E aqui a gente também vai segurar assim por dentro para não aparecer e depois corta o excesso. Eu vou terminar a minha e volto com as 2 prontas para bordarmos o focinho, os olhos, né? Olha, e aí aqui, ó, eu botei um pedaço por dentro e deixei aqui para mim cortar esse restante e cortar essa. Agora, ó, nós fazemos o último ponto e terminamos com um ponto baixíssimo. E aí, deixamos um pedaço de fio para costurarmos, ó. E aí, aqui, a gente corta esse e corta esse aqui. E aí, tá a nossa orelhinha, olha só. E aí, vamos fazer mais uma dessa para costurar, montar a nossa carinha. Então, aqui estão as 2 orelhas, ó. E aí, porque essa, o fundo é branquinho, parece que tá um pouquinho menor, mas botando assim, ó. E aí, nós colocamos ela do lado avesso, né? Pegamos uma agulha de tapeceiro. E aí, ó, trazemos essa linha pra dentro. E aí, nós iremos levar ela até o outro lado. Até a ponta, ó. O importante é o quê? Talvez não aparecer tanto desse lado, então, tentar pegar mais os pontos. Ó. E aí, nunca puxando. E aí, essa linha é que a gente vai usar para costurar o que sobrou na máscara. E aí, vamos fazer isso com as 2, né? Agora, nós vamos começar a bordar. Então, essa linha menorzinha, que fechamos o anel, a gente dá um nozinho. Para não nos atrapalhar, a gente corta o excesso. Com a minha agulha de tapeceiro, eu peguei um pedaço de linha, ó, Anne, no meu caso, né? Mas se você tiver outra para bordar, e dobrei ela ao meio. As 2 pontas eu vou enfiar aqui, ó, na agulha. E aí,
Eu vou ver se eu quero um focinho muito pequeno, muito grande. Então, eu vou entrar aqui, ó, por baixo do anel. O anel mágico tá aqui, ó. Então, nesse ponto abaixo. E aí, ó, e vou ver onde eu quero. Se eu quero aqui, se eu quero aqui, eu vou entrar nesse. Então, ó, deixando 2, 3 carreiras acima. E aí, eu vou pegar aqui, ó, essa alcinha que ficou pra prender, ó. Eu vou de novo nesse mesmo buraquinho de base. E aí, eu vejo, ó, se eu quero um focinho mais aberto, se eu quero mais fechado, se eu quero mais assim. Ó. Ó, eu entrei na carreira de cima, aí eu volto. Então, tudo isso a gente tem que estar olhando. Ó, essa daqui. Ó, 1, 2, 3. E aí, eu vou vindo preenchendo, ó. Entro sempre na minha base aqui. E em cima, ó, sempre na carreira que eu entrei os outros, ó. E vou vir preenchendo. Como tá dupla, a gente preenche mais rápido. Mas se você quiser fazer com uma ponta só, também pode, ó. E aí, ó, eu entro aqui, entre os pontos. E aí, vou preenchendo todo ele. Então, vou preencher aqui e volto. E aí, eu vou preenchendo de forma aleatória. Esse focinho dá pra fazer pra cachorro, pra gato, já fiz, pro ursinho, raposinha. Então, dá pra fazer pra muitos bichinhos. Então, ó, agora, como a gente já preencheu aqui, a gente vai vir aqui, ó, em cima, daqui pra cá. Ó, e ajeita. E pro outro lado. A linha que eu botei acho que vai dar certinho. Eu posso fazer isso 2, 3 vezes. Eu gosto de entrar aqui no meio, no pontinho, ó, da mesma onde a gente entrou. E aí, volto praticamente nele. Pra quê? Só pra segurar esses pontinhos que a gente colocou aqui em cima. E aí, no meu caso, ó, eu vou sair aqui. E aí, ó, desço com a linha. E tá pronto o nosso focinho. Essa linha que ficou atrás, a gente dá um nozinho. A gente pode cortar o excesso ou deixar assim. E aí, já pegar a nossa máscara e aí, ó, deixar ela aqui. A gente só vai costurar depois que a mancha já tiver também costurada, porque a gente costura essa partezinha ou essa mancha fica o lado que você quiser, ó. Eu peguei a nossa mancha e aí, ó, sempre com esse arrematezinho pra baixo. Já botei a mesma coisa, a linha na nossa agulha. E aí, eu vou ver se eu quero um olho
assim, se eu quero menor. Como essa máscara é menorzinha, assim como o focinho, eu também quero um olhinho menor. Então, ó, vou deixar duas carreirinhas. Ó. Ó, também cortei aquele excesso e a gente vai trabalhando assim, ó. Entrando sempre na mesma embaixo e sempre na mesma de cima. Aí a gente vai contar pra gente fazer a mesma coisa do outro lado. Já fiz 3 vezes isso. Ó. 4. Eu gosto de botar assim, ó, de um lado e de outro. Então, 1, 2, 3, essa que vai ser a quarta. A gente ajeita também, 4. Ó, e aí já vai formando o nosso olhinho, tá vendo? E 5. Ó, eu entrei no meio aqui de uma, então vou botar pra esse lado.